Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui no debate do Equipe F da ESPN Brasil. Pessoal falando sobre a vitória do São Paulo ontem contra o Atlético Paranaense. Pelo que o São Paulo jogou, ficou até barato esse placar 2-1. O São Paulo teve chances de encaminhar a classificação ontem, de fazer um 3-0, mas acabou vacilando, tomando um gol ali na reta final da partida. O confronto, a decisão segue em aberto para essa partida da volta lá em Curitiba, na casa do Atlético Paranaense. Vamos ver aqui o que o Pascoal falou, o Zé Elias, sobre essa partida de ontem e também sobre o Crespo, ter poupado alguns titulares dessa partida. Deixar os créditos aqui na descrição. E ESPN Brasil, você torcedor tricolor que não é inscrito, se inscreva, deixa o like, é uma forma de você ajudar o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo. Já falaremos muito sobre os desdobramentos da vitória do Galo. Parabéns ao Galo, venceu no Maraca, o Flamengo 1-0. São Paulo 2-1. Estava 2-0. O Rafael Marques trouxe no destaque, então eu já vou jogar até para ele. Rafa, queria que você falasse do jogo e ao mesmo tempo dessa, entre aspas, entre aspas, desperdício de resultado. É uma vitória, é um bom resultado, mas podia já estar meio liquidado, hein, Rafa? Podia ser, Felipe. Eu acho que essa é uma verdade com a qual todo mundo concorda. Não sei, depois das opiniões aí do Zé Elias e do Pascoal, mas o São Paulo ontem jogou bola para vencer demais. Quem vê o placar de 2-1 pensa até que o jogo foi um pouco mais equilibrado, um pouco mais disputado. Eu, pelo menos, não vi dessa maneira. Só acho que depois do segundo gol, aí sim o São Paulo começou a dosar um pouco mais as suas energias. Para começo de conversa, a estratégia do Crespo de botar um time enxertado com algumas reservas, ela deu certo, porque o time não perdeu o padrão de jogo. Sempre a gente debate no futebol essa história de poupar jogadores, E eu acho que esse debate ele fica mais enriquecido quando a gente traz à luz das críticas, das análises, o impacto coletivo do time com as mudanças. Ontem o São Paulo mostrou uma coisa, sim, no início do jogo o Atlético era melhor, concordo com o Pascoal. Depois que o São Paulo se organizou e faz 1-0, ele domina praticamente 80% do jogo. E assim, quando o Crespo faz as trocas ontem e escala o São Paulo com alguns jogadores que não vêm atuando como titulares no Campeonato Brasileiro, a gente vê a manutenção do padrão. O São Paulo ontem trocou 740 passes, com altíssimo índice de acerto. São Paulo ontem plantou seus homens de meio campo na intermediária do Atlético Paranaense. São Paulo ontem teve paciência, deslocamento sem a bola, fez um ótimo jogo do ponto de vista coletivo. Significa dizer que, primeira coisa, o elenco está treinado. Vai ser assim em todos os jogos? O Crespo vai poder mexer no time em todas as partidas e o padrão vai se manter? Óbvio que não, porque o futebol não é uma ciência exata. Mas eu gostei muito do que eu vi ontem, da maneira como o São Paulo se comportou. E quando eu falo que poderia ter liquidado a fatura, não é só pelo gol no finalzinho que tomou, não. É pelo volume do jogo como um todo e algumas situações individuais que merecem a citação. O amadurecimento do Ferreirinha, me parece chovendo molhado, e a participação incisiva do Rodriguinho, principalmente no nosso segundo gol, com uma jogada muito interessante, muito boa tecnicamente. São Paulo mostrou, mesmo com algumas reservas, que está no caminho certo, meus amigos. Quero ouvir Oswaldo Pascoal, no momento que a gente está vendo o gol do Atlético, o gol que diminuiu o placar. Estava 2-0, foi para 2-1. Pascoal, Zé Elias, e essa vitória tricolor? Bom, até tomar o gol, o time do Atlético estava com uma postura legal. Estava saindo para jogar, encontrando espaço no meio campo. O São Paulo tinha dificuldade na marcação. Aí vem o gol do Pablo Maia. Eu quero aplaudir aqui o Crespo depois da entrevista que ele falou do Pablo Maia. Que ele quer contar com o Pablo Maia. Ele não pode perder um jogador como o Pablo Maia. Quem é o louco de perder um volante igual o Pablo Maia, Que antes da contusão, se ele não tem aquela contusão no joelho que o afastou praticamente um ano do futebol, sim, muito tempo. Ele seria jogador de seleção brasileira. Ele vinha jogando num altíssimo nível para a seleção brasileira. Mercado europeu. E veja como é que são as coisas. Ele sai do time e o Alisson, que consegue engatar uma sequência boa, também perde espaço no time do São Paulo. Porque olha para o lado, não está o Pablo Maia, É claro que o Marcos é muito bom jogador. Muito bom jogador. Ontem ficou fora, o Zé estava até perguntando, quem é que vai, por que não, por que tal? Até perguntando, poxa, esse cara joga muito e tal, tem algumas coisas que a gente leva em consideração. Mas eu gostei do São Paulo, só não gostei daquela frouxidão na parte final do jogo. Deu uma afrouxada. Que já é natural, Porque você lembra o nosso apresentador aqui no outro jogo? Ele falou. Nosso apresentador, não você, mas o outro, que coincidência, Legal. Também.
o Plirra, 2 a Não é 0. bem coincidência não, mas tudo bem. Não, eu falei assim, 2 a 0, eu tô preocupado com esse resultado. Mas eu tinha falado... Porque ele falou que no final o São Paulo sempre... Dá uma arrefecida. Gosta de dar... Aquela do 2-0 é um resultado perigoso, nasceu no Morumbi, Ele falou isso. E o técnico do Atlético Paranaense prometeu ontem na entrevista que ele não será mais expulso. É uma promessa que ele fez. Ele disse que não falou nada pro árbitro, que não ofendeu o árbitro e que o árbitro o expulsou. Ele só disse que o jogador de São Paulo tocou a mão na bola e ele não viu. O árbitro não viu, ele estava encoberto. E aí ele reclamou e foi expulso de campo. Foi o que ele disse, o Helman. Agora, ele promete não ser mais expulso de campo. Mas eu acho muito difícil, porque ele é muito participativo no jogo. Ele participa a todo momento do jogo. Então eu acho muito difícil isso acontecer. O time do Atlético também botou boa parte de seus reservas. E tem, com todo respeito ao Atlético Paranaense, tem alguns jogadores que, infelizmente, eles não têm condições de jogar no Atlético Paranaense. Infelizmente. O Atlético precisa dar uma recuperada, uma reciclada, até para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Abaixo. Porque está em 11º, já esteve frequentando entre os 4 primeiros e agora teve uma queda. Isso se explica. No futebol, ele depende muito de uma palavrinha. Sabe qual é a palavra que custa mais caro no futebol? Dinheiro. Qualidade. Qualidade. Essa é a palavra que custa mais caro no futebol. Então, precisa ter qualidade para poder enfrentar situações como essas. E eu tenho dificuldade de entendimento mesmo, eu falo por mim. Eu tenho dificuldade de entendimento de clube que poupa jogador num campeonato de tiro curto que vale só nessa fase 14 milhões de reais. Eu tenho muita dificuldade de entendimento disso. Muita. E o Atlético, tá falando do São Paulo. Do São Paulo, do Flamengo, de quem poupou. Já vamos ver o Crespo, mas fala. Não, eu acho que o Atlético agora... O Atlético Paranaense que poupou? É isso que eu ia falar. O Atlético tem o quê? A Série B e a Copa do Brasil. São Paulo você ainda entende, né? Tem, talvez a Libertadores, Campeonato Brasileiro, tal, o Crespo, não, vamos segurar, tal. E mesmo assim, eu sou um dos que questionam que eu acho que você tem que jogar. Quanto tempo demorou o São Paulo para entrar no jogo? Há uns 12 minutos? 12 minutos? É isso? Mais ou menos. O gol saiu com 30. Sim, mas 31. até os 15. Até os 15. O São Paulo parecia que estava numa rotação diferente. Aí eu vou perguntar para vocês, quantas vezes esse time jogou junto? Porque esses 11 aí, se for levantar, deve ser zero. Você não cria referências. Então você pega times adversários, até você entender como é que você tem que jogar, posicionamento, onde você prefere a bola, como é que você vai receber, qual é o teu tipo de posicionamento, o que você faz com a bola. Traz o time titular do São Paulo. É o Marco Antônio. Hoje, Marco Antônio, Bobadilha. O Bobadilha está titular, aí está o Luciano. O Alisson, Luciano, o André Silva. Sim, mas é que normalmente é o Oscar, né? O Ferreirinha. Mas... Oscar e tal. Hoje não dá para saber se é o André Silva ou se é o Ferreira, né? Sim, beleza. Quantas vezes jogaram juntos aí o meio-campo do São Paulo? Pablo Maia, Rodriguinho e Marcos Antônio. Quantas vezes eles jogaram juntos? Eu acredito zero. Assim, você cria uma dificuldade para os jogadores também. Até você pegar, você entender. E aí o jogador vai criando entrosamento durante o jogo. Né? E aí existem algumas incoerências, né? Que eu vou trazer para cá. Em relação a isso, ao entrosamento, eu vou pegar uma frase do próprio Felipe Luiz. Quando ele fala assim, o jogador só melhora jogando. Não, se só melhora jogando, põe para jogar. Por que tira? Isso ele aprendeu com o Jorge Jesus, hein? Né? Se só melhora jogando, põe para jogar. Então você deixa jogando, cria esse entrosamento necessário. Aí o que acontece? Você tira um ou dois jogadores. O Jorge Jesus fazia isso. Ele tirava um zagueiro e talvez um meio-campista. E o time, o jogo ele tirava o resto. Não, e o resto do time inteiro deixava titular. E colocava os jogadores às vezes no banco. Quando ele tirava 2 ou 3 a mais, 3 jogadores. Ele fazia normalmente 3 substituições. O jogo estava mais ou menos, estava difícil, ele colocava os caras para jogar. Não, vai lá, joga aí. E ele falou, jogador de futebol é o quê? Joga quarta, treina quinta, sexta, descansa no sábado e joga no domingo. O que eu sempre questiono, eu não vou brigar com a ciência. A ciência está aí, ela está para ajudar, mas é o seguinte, a ciência ajuda o futebol a evoluir. Você tem fisiologia, você tem fisioterapia individual, suplemento, você tem tudo. Tem tudo.
tudo evoluiu. E o jogador é o único que não evoluiu. Você já reparou? Porque o jogador joga 3, aí ele é obrigado. Não, vai estourar. Tá bom, vai estourar. Aí você perde o jogo, aí você não põe o jogador. Ontem. Você não põe o jogador para jogar, você perde 14 milhões. Porque pode custar uma desclassificação. Assim, existem algumas coisas que você precisa colocar na balança e entender. Como foi o último jogo, o penúltimo jogo contra o Atlético? Foi fácil para o Flamengo, com o time titular? Não. Foi fácil? Não foi fácil. Não. Aí você substitui, e o que acontece com o jogo? Perde. Então, assim, existem algumas coisas que a gente precisa colocar as claras. O que o presidente, o Rafael está lá, o Rafael Marques, está lá, ele pode dizer, o Pascoal também, nós estamos falando. A entrevista do BAP no começo do ano, a prioridade será o brasileiro. Sim. E aí depois ele deu várias explicações, e aí é o presidente e beleza, tudo bem. O que faz o Felipe? Qual é o campeonato que ele deu prioridade? Quando teve que poupar na Libertadores contra o Central Córdoba, que todo mundo foi para o estádio esperando uma goleada. Por favor, Rafa, me corrija se eu estiver errado. Peraí. Já, Rafa. Deixa ele encerrar só para a gente voltar para São Paulo, que a gente vai entrar no Flamengo. O clima no Maracanã, se eu não me engano, era de expectativa de goleada. Porque a diferença entre um e outro era muito grande. Sim. Aí ele tira os seus principais jogadores, alguns dos principais eram o Wesley e o Gerson, principalmente, que o Gerson naquele momento era o principal. O que acontece? Perde. Ontem é a mesma coisa. Pô, será que o Flamengo não consegue? Mas eles são jogadores do mesmo nível. Mas põe para jogar, faz o resultado, entendeu? Joga de igual para igual, porque do outro lado existem seres humanos profissionais que vão jogar contra o Flamengo e um time que tem qualidade. Aí você ganha, completa, trabalha com tranquilidade. Você acha que o Felipe hoje está como? Está com tranquilidade, está calmo, está sendo questionado? Ou não? Porque o que eu estou vendo nas redes sociais e nos jornais é assim, pô, o Felipe errou. O Felipe tinha que colocar time titular. O Felipe precisa trabalhar melhor. Pô, por que ele deixou o Plata? Demorou demais para mexer no time. É isso. Vamos ouvir o Crespo. A gente já vai falar tudo isso do Flamengo. O assunto agora é São Paulo e Furacão. Crespo fala sobre o elenco. Vamos ouvi-lo. Mas importante aqui é o grupo, que o grupo está bem, que o grupo acredita, que quer jogar bola, que gosta do jeito que se está jogando, mas com muita tranquilidade, porque ainda não conseguiu nada. Simplesmente ganhou um jogo que tem que definir na volta, Curitiba, Cuiabá, não, Curitiba. Não acabou. Aqui ganhou o primeiro jogo, tem que esperar. Vamos lá, eu vou pegar esse gancho do assunto que ele é comum aos dois, a gente encerra a discussão do São Paulo com ele para trazer Flamengo e Galo, porque dá para o Flamengo e Galo tem outros assuntos, além das escolhas do Felipe Luiz, mas a gente pode unir os dois jogos através de um assunto que é comum. Pascoal, com você. Eu também acho que você não precisa... Primeiro que departamento médico, elenco, comissão técnica tem mais informações do que a gente para saber quem pode poupar ou não. Mas quando são os 11, a gente imagina que foi 11 ou 9. A gente imagina que foi uma escolha clara, independentemente ali da fisiologia, do exame e tudo mais. Eu entendo em alguns casos você optar por uma competição, priorizar e paciência. Então, por exemplo, pegando o São Paulo, que é o nosso assunto agora, porque já a gente entra no Flamengo. E me parece que a Copa do Brasil é importante, me parece que as Copas são as chances maiores do São Paulo de ganhar um título, e me parece que a Libertadores é mais importante que a Copa do Brasil. O São Paulo estava mal na classificação no Brasileiro, então isso eu acho que impunha ao São Paulo se dedicar, e essas vitórias seguidas deram uma acalmada. Só que o que eu penso é o seguinte, então eu entendo o São Paulo, quando está nas cordas, falar, eu preciso somar ponto, porque se eu brincar no Brasileiro, a gente estava falando disso 3 rodadas atrás, que o São Paulo estava contra o rebaixamento. Se voltar a brincar, vai ficar lá embaixo de novo. Então, mas aonde que entra essa coisa que eu avalio? O fim de semana ele pega o Inter fora. É um jogo difícil mesmo completo. Com o Inter que perdeu em casa. Sim. Que também não está muito bem, mas é um jogo difícil. A minha questão é, se já é um jogo difícil, né? Você tem a chance de definir contra o Atlético Paranaense. Então, nesse equilíbrio, repetindo, a comissão técnica tem todas as informações e o São Paulo está tendo muito problema de lesão. O Crespo mesmo falou sobre isso. Ontem mesmo teve lesão.
Mas me parece que você tem que avaliar, às vezes, esse calendário, onde vai, onde não vai. Mas eu realmente entendo. Quando chegar no Flamengo, eu também vou opinar. Te incomoda sempre? Assim, o que te incomoda é colocar 8 reservas. Se fossem 2, 3, tudo bem, mas meter 8 é isso. Eu acho que às vezes fica pesado, sabe? O time do São Paulo não tem 8 reservas. Do mesmo nível, né? Não tem. O time do São Paulo tem, no máximo, 2 ou 3 que consigam jogar. Zagueiro, então, é uma temeridade, né? Se não tem os 3 titulares, para se pensar o que pode ser feito. Há um Negruti, que é volante, treinando de zagueiro. Né? Então, tem muito problema. O Wendel sai machucado. Mais um problema para o departamento médico. O Marcos Antônio, de novo lá. Esse é valente, hein? Esse corre. E joga tudo. Joga tudo. E corre para todo mundo. Esse é o valente. Ferreirinha, como é que você vai tirar o Ferreirinha? O Ferreirinha não estava passando por... Estava num grande momento, se machucou. Sim. Teve problemas na recuperação. E aí não voltou bem, agora ele está bem de novo. Como é que você vai tirar o Ferreirinha? Como é que você vai tirar o Ferreirinha? Tira o Luciano. Aí você consegue colocar o André. Não é a mesma coisa. Mas você pelo menos tem um centroavante lá. Eu acho que o São Paulo não tem tantas peças. E acho que o São Paulo tem que brigar mesmo nessa faixa de Copas, como você falou. E no Campeonato Brasileiro ter uma situação perene. Né? O que é uma situação tranquila para o São Paulo? Bater logo 45 pontos. É o sonho do torcedor de São Paulo. Se você perguntar para um torcedor de São Paulo o que ele quer hoje o time longe da zona do rebaixamento. 100%. Por favor, longe dela. Tira esse time daí, pelo amor de Deus. Aí o Zubeldia vacilou 2, 3 jogos, o time foi lá no buraco. E aí trocou o treinador. Né? Aí acho que o São Paulo... Depois a gente vai falar do Flamengo. Por quê? Porque na relação titulares e reservas, o Flamengo tem outras opções. Ontem a gente viu a entrada de alguns caras que... Brincadeira. Diferentemente do que o São Paulo. Agora, quero elogiar o Rodriguinho. Sim. Que está recebendo. O Rodriguinho tinha algumas partidas que ele entrava com a tiriça, com impaludismo. Agora não. Ontem, já nesses 2 últimos jogos ele entrou bem. Mas eu acho que ele já trabalhou, ele já tinha trabalhado com o Crespo, né, na primeira passagem. Acho que isso deu... Agora tem 21, acho que parece sim. que sim, acho que ele trabalhou com o Crespo na primeira passagem. Então isso dá aquela... força para ele. Para poder jogar, né? O Pablo Maia também ganha essa força com ele, porque o Pablo Maia se lesionou, está voltando agora, e eu acho que o Pablo Maia não é um jogador para ser descartado, muito pelo contrário. Não é o Rodriguinho aí. Ele foi muito bem, liderou aí itens como assistências, ações na área rival, cruzamentos, dribles completados. Desculpa, vai lá. Não, eu ia colocar aqui para a gente debater, Pascoal, e aí fazer o estudo da tabela do São Paulo. O São Paulo está em 8º no Campeonato Brasileiro com 22 pontos, né? Sim. Aí ele tem agora o Internacional de Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro, depois pega o Atlético jogo de volta, depois Vitória. E depois Sport. No Morumbi, depois Atlético Nacional pela Libertadores. Então. Sport lá na Ilha do Retiro. Sim, né? O Atlético Nacional é fora o primeiro jogo. E aí o segundo jogo em casa, né? Aí volta para jogar contra o São Paulo, aí depois encaixa a sequência do Campeonato Brasileiro. Sim. São Paulo e Atlético, Cruzeiro e São Paulo e Botafogo. São Paulo precisa fazer ponto com o Vitória Sport. Sim, para ter essa gordurinha aí de nos Sim, mas não pode também dar mole contra o Internacional. Sim. Não, eu concordo, mas aí... Então a gente tá falando que tem que ser 110% de tudo que é jogo. Então, se ele poupar em Mas é por isso que o São Paulo, a gente comenta todo... São Paulo poderia ter facilitado mais a classificação, né? É isso que a gente está tentando isso colocar. Eu também acho. O São Paulo poderia ter, nesse jogo, encaminhado melhor a classificação. Não, 100%. E estava fazendo isso, né? Eles, no final 2-0 era um placar legal. Poderia ter feito mais, poderia ter feito o 3º gol. Mas, tomando esse gol, tem torcedor de São Paulo que não... Eu falava para você, tem torcedor de São Paulo que fala assim, mas Pascoal, será que agora lá aguenta? É isso, ainda mais com o Atlético Paranaense. São Paulo lá tem um problema. Será que agora aguenta? Eu não tenho essa convicção. Não, nem eu. Porque o São Paulo vai bem, já é o 4º jogo com 4 vitórias consecutivas, mas a gente sabe que daqui a pouco vai dar uma patinada. Dificilmente o São Paulo vai voltar a ter aquela preguiça de jogar futebol. Porque aquele time da tiriça, do impaludismo, não tem mais. Esse time aí briga pela bola. É uma diferença enorme para esse time do São Paulo. Brigar pela bola, brigar o jogo inteiro, como disse o Crespo. Não dá como é que ele fala? Onde a perna não alcança, o coração vai chegar lá. Sim. Então é na vontade, é isso aí.
Ô, Rafa, eu vou jogar pra você. O tema é essa questão do titular e pode já trazer o Flamengo, porque a gente vai entrar agora no jogo Flamengo 0, Atlético. É isso, torcedor do São Paulo, um trecho para vocês aí do Equipe F. Deixar os créditos mais uma vez, ESPN Brasil. Pessoal falando sobre a vitória de ontem. O São Paulo fez um bom jogo, amassou o time do Atlético Paranaense. Esse time do Atlético Paranaense é muito fraco e o São Paulo ontem desperdiçou até a chance de já encaminhar a classificação. O 2-0, o São Paulo estava numa situação muito boa, teve chance de fazer o 3-0, não fez e vacilou, acabou tomando um gol ali da reta final, que fica esse gostinho amargo, nesse gol que o São Paulo sofreu na reta final ali da partida, que deixou o Atlético vivo para a partida da volta lá em Curitiba. Sobre essa questão de poupar ou não poupar, não sei se tudo que o treinador faz, de toda maneira que o treinador faz, os torcedores, alguns torcedores ali vão reclamar, mas eu acho que o Crespo fez o certo, poupar, já pensando no brasileiro. A situação do São Paulo no brasileiro, há 3 rodadas atrás no brasileiro, não era muito boa, né? O time estava na parte de baixo da tabela, então é importante priorizar também o brasileiro, ganhar mais pontos, mais uma gordurinha, até porque em um momento ou outro o São Paulo vai tropeçar no brasileiro. A gente sabe como funciona o Brasileirão, né? Se perder 2 jogos, já pode ir ali para a parte de baixo da tabela. Então acredito que o Crespo fez o certo, né? Poupar alguns titulares, já pensando nesse jogo aí difícil que o São Paulo tem no próximo domingo contra o Internacional. Na Copa do Brasil, teve a chance de encaminhar ali a classificação, mas desperdiçou ali a chance de fazer um 3-0, acabou tomando um gol na reta final. Mas eu acredito que o São Paulo vai fazer uma boa partida contra o Atlético na próxima semana. Claro que o time do Atlético é um time difícil de se enfrentar, jogando lá na sua casa, mas não é aquele Atlético de alguns anos aí anterior, que era muito forte. É um time bem limitado, mas vamos aguardar. Agora é virar a chave e se preparar para essa partida contra o Internacional, que o Inter vem crescendo também, né, no brasileiro, nas últimas partidas. Se não me engano, empatou no último jogo, foi contra o Vasco, e agora o São Paulo se prepara aí para enfrentar o Internacional lá no Beira-Rio. De ontem, a notícia ruim é a lesão, né, do Wendel, ele que vinha crescendo nas últimas partidas, o futebol dele vinha melhorando, né, cada jogo, a cada partida, se machucou ontem, se lesionou, uma pena. O Rodriguinho jogando muita bola, Pablo Maia também começou a jogar um bom futebol, recuperar aquele bom futebol que ele sempre jogou com a camisa do São Paulo, marcou um gol. Agora é aguardar os próximos jogos e ver o que vai acontecer. O Lucas já está nesse período de transição, pode ser que aí nos próximos jogos já seja relacionado. O São Paulo vem crescendo, jogando um bom futebol, e é isso que importa, que o torcedor quer ver, né? Vitórias, o São Paulo, quem sabe, conquistar títulos nessa temporada. Vamos aguardar os próximos jogos. Deixe sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.